A origem do movimento Testemunhas de Jeová está diretamente ligada ao grupo dos Adventistas do Sétimo Dia. O movimento adventista começou com William Miller, um pregador batista. Ele começou a proclamar que Cristo regressaria em 1843. As suas predições sobre a segunda vinda ou segundo advento prenderam muito a atenção de milhares de pessoas que pertenciam a diversas outras igrejas. Talvez cerca de 50.000 seguidores colocaram a sua confiança nos cálculos cronológicos de Miller e prepararam-se para dar as boas-vindas ao Senhor. Como Jesus não veio, novos cálculos mudaram, e o prometido segundo advento de março de 1843 mudou para março de 1844, e depois para outubro daquele mesmo ano. Mas eis que também essa data passou sem que nada ocorresse. Depois do famoso desapontamento de 1844, o movimento de seguidores de Miller desintegrou-se, e a maioria daqueles seguidores regressaram para as suas respectivas igrejas. Mas outros seguidores desapontados mantiveram o movimento vivo, embora numa forma fragmentada. Com o passar do tempo, as suas atividades levaram à formação de vários movimentos com as propostas do Adventismo, incluindo a Igreja Cristã do Advento, a União da Vida e do Advento, os Adventistas do Sétimo Dia, e vários outros grupos do Segundo Advento. Neste período de surgimento de novos grupos, surgiu um influente homem chamado Charles Tazel Russell. Criado originalmente na Igreja Presbiteriana, Russell tinha apenas 16 anos quando decidiu abandonar a sua fé. Ele ingressou em vários estudos com membros da Igreja Adventista, apegando-se principalmente à ideia da segunda vinda de Cristo. Ao passar do tempo, Russell começou a ter suas próprias ideias e tentou implementá-las no movimento adventista, porém essas ideias não foram abraçadas pela Igreja. Neste período, Russell, junto com alguns amigos, formaram um pequeno grupo de estudos da Bíblia. Seus amigos consideravam tanto sua interpretação da Bíblia, que eles consideravam que era a única e verdadeira, e por isso tinham a obrigação de publicá-las ao mundo. Russell publicou primeiramente a Revista, ou a Sentinela, que foi distribuída pelo mundo propagando suas ideias. Aqueles que recebiam a revista começaram a se reunir e fazer estudos bíblicos baseados nas ideias que estavam lendo, e acabaram por serem conhecidos inicialmente como estudantes da Bíblia, ou estudantes internacionais da Bíblia. Em seguida, Russell fundou a Sociedade de Tratados da Torre de Vigia de Sião, iniciando assim o grupo que ficaria posteriormente conhecido como Testemunhas de Jeová. Hoje, as Testemunhas de Jeová estão espalhadas pelo mundo, agrupadas em congregações e unidas por uma estrutura mundial que coordena todas as atividades do grupo. Conheça agora 10 curiosidades sobre as Testemunhas de Jeová que você talvez não conhecia. Em 10º lugar, eles se recusam a ir para a guerra ou portar qualquer arma em conflito. Afirmando ser uma continuação de uma congregação cristã do primeiro século, eles citam a recusa de fé antiga, para não participar de guerras como uma razão para sua própria recusa. Eles afirmam que este fato histórico estabelece que os primeiros discípulos sentiram que a guerra e conflito político eram incompatíveis com a ética de amor de Jesus, e a injunção para amar os inimigos. Em 9º lugar, eles não usam a cruz. O fato de as Testemunhas de Jeová não usarem a cruz, ou não usarem a mesma em sua adoração, não é porque eles não gostem do formato. O símbolo da cruz é na verdade completamente contra suas crenças. As enciclopédias e trabalhos acadêmicos atestam para a origem pré-cristã da cruz, como também seus laços com a adoração de egípcio, babilônico, nórdico e outros deuses. As Testemunhas de Jeová ainda afirmam que Jesus Cristo não morreu em uma cruz, mas sim em uma estaca de tortura vertical simples, sem feixes de cruzamento. 8º lugar, os membros são ativos em muitos países.
Embora as pessoas normalmente os vejam caminhando em pares ao redor da vizinhança, ou tenham um colega de trabalho ou escola que participa, poucos sabem o quanto internacional a religião se tornou nos últimos anos. As testemunhas de Jeová ativas podem atualmente ser encontradas em 239 países ao redor do globo. Sétimo lugar, o clero não é pago e eles não colaboram com o dízimo. Para os que pensam em como as testemunhas de Jeová imprimem toda a sua literatura e eles organizam o trabalho, a resposta simples é contribuições voluntárias. As testemunhas não praticam o dízimo e não coletam em reuniões ou em seus lugares de culto. Eles são financiados pelas doações dadas pelos membros, somente quando e como eles desejam contribuir. Dentro da organização, nenhum dinheiro é dado em compensação pelo trabalho de porta em porta. Não há também membros do clero assalariados. Sexto lugar, alvos de Adolf Hitler e do nazismo. Enquanto a maioria está familiarizada com a perseguição infame do ditador aos judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias, muitos não têm conhecimento da prisão, tortura e execução das testemunhas de Jeová. Começando em 1933 e terminando em 1945, as testemunhas enfrentaram perseguição devido à sua ideologia diferente em relação ao governo na guerra. Quinto lugar, eles não celebram feriados religiosos. Muitos ficam surpresos ao aprender que as testemunhas de Jeová, que vêm sob o agrupamento de religiões cristãs, porém rejeitam os feriados que têm indicações cristãs, Páscoa e Natal incluídos. O principal argumento das testemunhas de Jeová é que a maioria destes feriados, bem como aniversários, têm origens pagãs, ou raízes que não têm base na Bíblia ou baseadas em ensinamentos cristãos. Quarto lugar, eles não aceitam transfusão de sangue. Muitos interpretam mal a postura das testemunhas de Jeová e acreditam que eles são contra toda a medicina e assistência médica, ou pensam que eles acreditam na cura pela fé como única alternativa a quaisquer procedimentos médicos. Na realidade, eles não praticam a cura pela fé e eles visitam médicos e hospitais, e aceitam quaisquer procedimentos que sejam sem sangue. As testemunhas de Jeová enxergam as transfusões de sangue como um ato contra os mandamentos da Bíblia, que se abstenha de pegar sangue tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento. Em alguns países são usados chaveiros, colares, pulseiras com um aviso médico para não realizar transfusão de sangue. No Brasil, já houve polêmicas com relação a essa atitude. Em Vitória, com autorização da Justiça, uma testemunha de Jeová teve que receber transfusão de sangue à força para salvar a sua própria vida. Em terceiro lugar, eles acreditam que os fiéis são recompensados com um paraíso na terra. Embora eles acreditem que determinado grupo seleto receberá uma recompensa divina, as testemunhas de Jeová acreditam que Deus limpará a terra da maldade no futuro próximo. Eles também acreditam que Deus vai reintroduzir as condições de paraíso que ele pretendia para a raça humana no começo. Eles se referem para este momento como a recriação, o paraíso, ou o novo sistema das coisas. Segundo lugar, eles pronunciam o nome de Deus como Jeová. Não é à toa que eles são chamados de testemunhas de Jeová. Eles se consideram as únicas e perfeitas pessoas que seguem a Jeová, por isso são as suas testemunhas. O nome Jeová, no entanto, é usado, pois eles acreditam que Deus não pode ser chamado de forma pessoal. Em primeiro lugar, eles acreditam que esses são os últimos dias. Pessoas estão vivendo em tempos e condições que são de grande importância por uma razão ou outra. As testemunhas de Jeová tomam os eventos modernos e condições como sinais de que o final da sociedade moderna como é conhecida, está se aproximando. Para provar isto, as testemunhas de Jeová destacam profecias bíblicas que eles sentem que estão sendo realizadas, cada vez mais nos últimos 100 anos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado.
Deixe seu comentário sobre o que você descobriu sobre este grupo chamado Testemunhas de Jeová. Até o próximo vídeo.